Quando Adélcio Leite nasceu no interior de Minas Gerais, ninguém poderia imaginar que aquele menino se tornaria o último grande nome de uma linhagem marcada pela violência e pela pistolagem. Mas o destino já estava traçado. Adélcio e seus irmãos não herdaram terras ou gado, herdaram algo muito mais perigoso, uma reputação construída sobre sangue e medo no Vale do Mucuri. Os irmãos Leite ficaram famosos pela pistolagem, pelas disputas de terras e pelos acertos de contas que realizavam com a frieza de quem mata galinhas no terreiro. Executavam os desafetos que cruzavam o caminho deles sem pestanejar. Executaram até um ex-deputado, transformando aquele assassinato em uma declaração pública de que não havia cargo, influência ou poder que os fizesse recuar. As chacinas que realizavam no Vale do Mucuri entraram para a história como exemplos de brutalidade sem limites, onde a vida humana valia menos que o título de uma propriedade. Mas a fama de Adélcio Leite, especificamente, não veio só dos crimes que ele cometia. Veio também da capacidade quase sobrenatural que ele tinha de escapar da justiça. Durante toda a vida, ele fugiu da prisão, escapou de emboscadas e construiu uma imagem digna de personagem de filmes de mocinho e bandido. Se fizesse um filme sobre a história de Adélcio Leite, seria mais ou menos uma mistura de faroeste com Velozes e Furiosos, só que teria menos carro e mais bala comendo. Um dos episódios que ajudou a construir a fama de Adélcio como um homem imparável aconteceu nos anos 80, depois de uma série de assassinatos relacionados a proprietários de terra tentando tomar a terra uns dos outros na região do Vale do Mucuri. 2 fazendeiros finalmente resolveram fazer uma emboscada e contrataram um pistoleiro para acabar com os irmãos Leite. Escolheram Adélcio, que era o líder deles, para ser o primeiro a ser eliminado. O pistoleiro contratado pelos fazendeiros descobriu que Adélcio fazia um trajeto regularmente, onde ele passava perto de uma lagoa. Ficou escondido ali próximo, esperando o momento exato. Quando viu Adélcio cruzando a estrada e aparecendo perto da lagoa, encheu ele de bala. Adélcio chegou a ser atingido. Disparou de volta sem acertar o pistoleiro, mas conseguiu descer do cavalo e se jogou na lagoa. Ficou ali deitado perto da margem, de bruços, misturado no lodo e na lama. O pistoleiro, confiante de que havia completado o serviço, aproximou-se do corpo caído. Foi quando Adélcio se virou rapidamente e disparou contra ele, revertendo a situação e saindo vitorioso da emboscada. Esse episódio ficou muito conhecido na época e serviu para aumentar ainda mais a fama de Adélcio Leite de ser um homem intocável, alguém que a própria morte parecia respeitar. Até que nos anos 90, Adélcio foi um dos mandantes daquela que ficou conhecida como a Chacina de Malacacheta. Foi um crime brutal, cruel, que chocou até mesmo uma região acostumada com a violência. A partir daí, finalmente, as forças policiais começaram a se dedicar em capturar e prender Adélcio Leite e os outros membros da família Leite que participaram da chacina. Virou uma espécie de questão de honra para as forças policiais. Finalmente, Adélcio foi preso, mas isso não significava o fim da sua história no mundo do crime. Em 1993, ele já estava preso há alguns anos e protagonizou uma das fugas mais cinematográficas de Minas Gerais naquela época. Como estava há muito tempo na cadeia, acabou conquistando a confiança de alguns carcereiros. Jogando uma conversa fiada, convenceu os caras a levarem ele até uma casa próxima do presídio para que ele pudesse fazer uma ligação muito importante sobre questões de família. Como os carcereiros iam junto com ele, e ele estava preso ali, não viram problema em atender esse pedido de Adélcio. Chegando nessa casa, tinha um carro esperando ele. Adélcio conseguiu dar um nó nos carcereiros e escapou de lá. O cara saiu pela porta da frente da cadeia. Praticamente pediu um Uber para fugir da polícia. Tinha que ter muita lábia. Mas esse episódio acabou servindo para fortalecer de novo a fama de Adélcio Leite, de um homem imparável. Essa segunda fuga dele não durou muito tempo porque as forças policiais se sentiram humilhadas pela forma como ele escapou e novamente fizeram um serviço intenso para tentar recapturar Adélcio.
Depois de muita investigação, descobriram que ele estava escondido numa fazenda no interior do Pará. Fizeram uma mega operação envolvendo até um avião para levar as equipes policiais até o local. Finalmente conseguiram capturar Adélcio Leite. Colocaram ele no avião e trouxeram de volta para Minas Gerais. Pelos crimes que havia cometido, ele foi julgado e condenado a 229 anos de prisão. 229 anos. Era uma sentença que garantiria que Adélcio morreria na cadeia e provavelmente precisaria reencarnar algumas vezes para cumprir tudo. Ficou 20 anos na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, em Minas Gerais. Depois desses 20 anos, saiu pela porta da frente. Talvez aquela penitenciária fosse tipo aquele filme Interestelar, onde ele cumpriu 229 anos em 20, um ano lá valia 5, 10, 15 anos no planeta Terra normal. Só isso para explicar o cara ser condenado a 229 anos e cumprir 20. Mas, na verdade, em 2013, Adélcio foi agraciado com um indulto, ele e alguns outros presos. É um indulto que acontece de vez em quando, onde o presidente da República pode conceder esse perdão para alguns presos que preenchem determinados requisitos. No caso dele, ganhou o indulto em função da idade. Estava com 62 anos na época. Graças a esse indulto, conseguiu deixar a cadeia depois de cumprir os 20 anos da sentença. E esse indulto é basicamente um perdão da pena. Então, pode-se dizer que em 2013, depois de cumprir 20 anos, Adélcio foi perdoado pelos crimes que cometeu. Quando Adélcio saiu da cadeia 20 anos depois, não retornou para o Vale do Mucuri. Resolveu morar na região da Grande Belo Horizonte. Mais precisamente mudou para uma cidadezinha chamada Lagoa Santa, que fica na região metropolitana de BH. Ali passou a viver uma vida mais tranquila. Pelo menos, aparentemente, havia se afastado das atividades criminosas. Mas quem passa a vida envolvida com crime e violência, em algum momento acaba tendo que pagar essa fatura. A violência acaba vindo bater na porta dessas pessoas. Foi o que aconteceu com Adélcio em 2020. Em 17 de julho de 2020, Adélcio estava cortando o cabelo numa barbearia de um bairro perto de onde morava. Aos 70 anos de idade, ele ainda tinha cabelo. Quando saiu da barbearia, acabou sendo atacado. Um homem que estava dentro de um carro preto, mas estacionado ali perto, aparentemente só esperando Adélcio sair. Assim que Adélcio começou a andar pela calçada, o carro se deslocou, passou do lado dele, atirou contra Adélcio e saiu vazado. Dizem que Adélcio até tentou reagir, fugir, mas não teve tempo e foi pego de surpresa. Ali terminava pela violência a vida de quem espalhou violência durante toda a juventude. O crime chocou a região. Adélcio ainda era muito famoso e todo mundo se perguntava: quem matou Adélcio Leite e com que objetivo? Aquele que era o líder dos irmãos Leite que aterrorizaram o Vale do Mucuri, quem acabou com a vida de Adélcio Leite? Várias teorias foram surgindo ao longo da investigação para tentar descobrir por que esse crime aconteceu. A primeira teoria dizia respeito à possibilidade de vingança de antigos rivais. Ao longo da vida, Adélcio fez muitos inimigos. E se por um lado quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Era muito provável que muita gente tivesse passado esses 20 anos esperando pela oportunidade de se vingar de Adélcio. Uma outra teoria que surgiu é de que fizeram isso para pará-lo porque ele estaria pensando em retornar ao mundo do crime. Algumas pessoas teriam se antecipado e eliminado ele antes que pudesse voltar a causar mal a alguém. Existia ainda uma terceira teoria que falava em queima de arquivo. Existe a possibilidade de que alguns aliados de Adélcio do passado, com receio de que ele se arrependesse ou resolvesse começar a confessar todos os crimes e envolvesse esses ex-aliados nessas confissões, tivessem se antecipado e contratado alguém para silenciar Adélcio de uma vez por todas. Se essa história fosse o jogo do detetive, teria mais suspeito do que peça no tabuleiro para conseguir identificar todo mundo. Com o falecimento de Adélcio Leite, muita gente acredita que a história de violência dos irmãos Leite chegou ao fim.
O passado de uma família não define o destino e o futuro dos descendentes daquela família. Apesar de haver esse registro tão triste na história da família Leite, nenhum dos descendentes, desde aquela turma dos irmãos Leite, optou por continuar a herança de criminalidade de seus pais, tios e avós. São todos trabalhadores e cidadãos que cumprem as regras. O que aconteceu foi um episódio do passado que não marcou o destino de todos os descendentes da família Leite. Pelo contrário, cada um segue o seu caminho, faz suas próprias escolhas. A execução de Adélcio Leite foi um acerto de contas? Foi queima de arquivo? Ou foi só o inevitável fim de uma era de criminalidade? O homem que escapou de emboscadas, que fingiu de morto numa lagoa, que convenceu carcereiros a ajudá-lo a fugir, que foi condenado a 229 anos e saiu em 20, finalmente encontrou um inimigo do qual não conseguiu escapar. Talvez tenha sido o fantasma de todas as vidas que tirou. Talvez tenha sido um dos muitos inimigos que criou. Ou talvez tenha sido simplesmente o destino cobrando uma dívida antiga. O que se sabe com certeza é que naquela tarde de julho de 2020, quando o carro preto parou ao lado dele na calçada, Adélcio Leite não teve tempo de se jogar em nenhuma lagoa. Não teve como convencer ninguém com sua lábia. Não teve como escapar. E o último grande nome de uma linhagem marcada pela violência e pela pistolagem caiu na calçada de um bairro tranquilo de Lagoa Santa, com o cabelo recém-cortado, aos 70 anos, pagando finalmente a fatura que todo homem violento acaba tendo que pagar.